Alguns veículos noticiaram que o Papa Francisco anunciou a introdução de um novo pecado no catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. E esse seria o pecado ecológico. Não há dúvidas de que a intenção do Papa Francisco é muito boa. Afinal, a Bíblia demonstra em vários textos bíblicos a preocupação de Deus com a natureza e, inclusive, a responsabilidade humana para com a natureza. O detalhe é que o Papa Francisco pode estar fazendo isto bem intencionado, mas de uma forma errada. Você vai ficar sabendo sobre isso se você acompanhar até o final do vídeo. Antes eu quero mostrar para você que mesmo o Papa Francisco sendo bem intencionado, na verdade ele não precisava introduzir um novo pecado, porque a Bíblia já fala do assunto, né? O que ele pode fazer, ou o que ele poderia dizer é que ele vai pegar aquilo que a Bíblia já diz ser pecado, ou seja, não cuidar da natureza, e que agora vai introduzir isso também no catecismo. Então, o chamado pecado ecológico não é uma invenção, né, do Papa ou de nenhum outro líder religioso, até mesmo protestante. Este princípio de não pecar contra a natureza, de não destruir a natureza, já se encontra na Bíblia. E eu quero lhe mostrar isso. O primeiro texto que eu quero ler para você se encontra em Gênesis 1:26, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Se você quiser ser um membro do meu canal, do meu clube de amigos que têm os mesmos interesses de estudo da Bíblia, fazer parte desse clube de assinatura, clique no botão aqui abaixo, né? Vá aqui também na descrição, vai ser uma honra para mim ter uma relação mais próxima com você para trocarmos informações, experiências e aprendermos muito juntos acerca daquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Espero você lá também no nosso grupo. Quando Deus criou o ser humano e criou os animais para serem amigos e companheiros do ser humano, Deus disse que o ser humano dominaria sobre todos os animais. O termo dominar aqui no hebraico tem mais o sentido de cuidado, né? De administrar. Então Deus ele estabeleceu o ser humano como um administrador da natureza, ou seja, responsável. Deus estabeleceu o ser humano como um representante de Deus no cuidado da natureza. Então, obviamente, que a negligência disso é pecado. Isso aqui é um princípio de mordomia, ou seja, Deus nos estabeleceu como mordomos, como gestores do planeta que Ele criou e nos deu para morarmos. Outro texto muito importante que mostra a preocupação de Deus com os animais e a nossa responsabilidade para com os animais, encontramos aqui em Deuteronômio capítulo 22, verso 4. Vamos ler também os versos 6 e 7. O jumento que é de teu irmão, ou o seu boi, não verás caído no caminho, e a eles te furtarás. Sem falta o ajudarás a levantá-lo. Então Deus disse claramente o seguinte para o israelita: se você visse um jumento ou um boi de alguém caído, sem falta você vai ajudar esse animal a se levantar. Sem falta, diz Deus. Deus não quer nenhum tipo de negligência para com os animais. E nos versos 6 e 7 encontramos também o seguinte: se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Então, se acontecesse de encontrar um ninho
com a mãe e os filhotes, e eles quisessem tomar os passarinhos para si, até poderiam, mas deveriam deixar a mãe livre para que ela continuasse procriando. Então Deus tinha um cuidado extremo para com os animais. E nós vemos também, aqui em Deuteronômio 25:4, algo de muito interessante. Ó, não atarás a boca do boi quando debulha. Por que não fazer isso? Imagine, se você se debulhar na frente do boi, obviamente que ele vai ficar com vontade de comer, ele vai salivar. Agora imagine atar a boca do animal enquanto debulha, além de ele salivar de vontade de comer, ele não vai poder comer nada. Então Deus não queria que se fizesse esse maltrato com o animal. Se debulhasse, não atar a boca do animal, para ele não ficar salivando com excesso de vontade e nem poder abrir a boca. Então Deus tem sim uma preocupação com os animais. Outro texto que mostra que o princípio do pecado ecológico já se encontra na Bíblia, vemos em Êxodo capítulo 20. Você acredita que Deus se preocupa tanto com os animais, que Deus quer que até mesmo os animais descansem no sábado e não somente o ser humano? Isso está aqui em Êxodo capítulo 20. Vou ler aqui para você os versículos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E aí o verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, até mesmo os animais deveriam descansar no sábado, deveriam ter um momento de repouso, de descanso, e não apenas os seres humanos. Para você ter uma ideia da gravidade que é destruir a natureza, Apocalipse 11:18 é aplicado, por alguns comentaristas como se referindo exatamente ao castigo que Deus dará àqueles que destroem a natureza. Veja o que diz aqui Apocalipse capítulo 11, verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Aqui está falando no contexto da 7ª trombeta da volta de Jesus Cristo, tá bom? Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão ou o prêmio, aos teus servos os profetas e aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Veja, aqui diz quando Cristo voltar, nesse verso é dito que 3 coisas vão acontecer. Deus vai julgar os mortos, e dar a recompensa. Julgar os mortos, dar a recompensa e destruir aqueles que destroem a terra. Então, considerando que a Bíblia diz que os que destroem a natureza serão destruídos, serão castigados no lago de fogo e depois aniquilados, é óbvio que a intenção do Papa Francisco é excelente, que é colocar no catecismo um mandamento que já está na Bíblia para conscientizar tanto fiéis católicos quanto qualquer outra pessoa no mundo de que nós devemos realmente cuidar do meio ambiente. Afinal, somos gestores, mordomos do planeta que Deus nos deu. O detalhe é que mesmo sendo bem intencionado e fazendo algo corretíssimo, pode ser que o Papa esteja fazendo isso não com todas as motivações corretas, ou esteja fazendo isso com a motivação errada. Por que eu estou levantando esta hipótese? Se você ler uma encíclica do Papa chamada Laudato Si, você vai perceber nesta encíclica que ele tem uma intenção muito interessante em colocar o domingo
como sendo o dia da família e o dia para o cuidado ecológico. E aqui no final do trecho que eu vou ler aqui, é dito assim, ó: o repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Então ele fala que o dia de descanso, ou seja, o domingo, ele encoraja-nos a assumirmos um cuidado da natureza e dos pobres. Veja, a intenção é boa, mas a forma de ensinar o cuidado ecológico está errada. Por quê? Porque ele está usando um dia de guarda que não está na Bíblia. Qual é o dia que Deus estabeleceu como memorial do seu poder criador, como o dia da família e como o dia da conscientização ecológica? Se você ler Gênesis 2, 1 a 3, você não vai ter dúvida alguma. O que diz o texto? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Qual dia da semana Deus abençoou e santificou? Não foi o primeiro, não foi o segundo, não foi o terceiro, não foi o quarto, nem o quinto e nem o sexto. Foi o 7º. E em Êxodo 28 a 11 encontramos que o nome do 7º dia é o sábado. Então, se Deus abençoou e santificou o sábado, isso significa que o sábado foi tornado um dia diferente e especial em relação aos demais. Se Deus colocou a sua bênção e consagrou, santificou, separou o sábado para um uso sagrado, e se o sábado é o memorial da criação que Deus fez em 6 dias da semana, o melhor dia para conscientizarmos as pessoas quanto à importância do cuidado da natureza é o sábado. Porque se todos guardassem o sábado, inclusive as indústrias que jogam dejetos e materiais químicos nos rios e mares, com certeza a natureza seria muito mais preservada. Mas alguém pode dizer, mas por que não fazer isso no domingo, como diz o Papa? Porque a Bíblia diz diferente. E aí nós temos que avaliarmos. O Papa é uma autoridade maior do que o texto bíblico ou o Papa deveria ser um servo do texto bíblico? É óbvio que é a segunda opção. Isso não acontece porque ele foi ensinado, né, a colocar a tradição eclesiástica acima da Bíblia. Mas qualquer irmão católico, fiel à Escritura, e qualquer protestante que segue o princípio de sola Escritura ou somente a Escritura, ele vai ter a Bíblia como sua maior autoridade. E por isso, mesmo que o Papa seja bem intencionado, e devemos sim parabenizá-lo e apoiá-lo nessa iniciativa de conscientizar as pessoas de que há sim um pecado ecológico, devemos ter cuidado com a forma. Não podemos fazer do domingo o dia que nos encoraje a cuidarmos da natureza, porque o dia estabelecido para a conscientização ecológica, para a lembrança de que Deus é o Criador, foi o sábado e não o domingo. É uma questão de autoridade. Ou você segue a autoridade de Deus, ou você segue a autoridade de um ser humano. E eu oro e desejo que você siga a autoridade de Deus, independente da igreja a qual você pertença. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e convido a você a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho com as notificações, para que você possa ser notificado, notificada dos conteúdos que temos preparado aqui com muito carinho
para que você possa conhecer cada vez mais das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a você, que Deus guie os seus passos e até o nosso próximo estudo.